Bom dia, passando aqui para gravar mais um vídeo para os meus alunos aí do primeiro ano científico, Escola Gerbas Gamborge. Hoje a gente vai falar aí um pouquinho sobre as bacias hidrográficas brasileiras, né, no Brasil. E isso aqui é uma coisa que é muito importante, né? A gente vê aí a importância das águas, né? A gente vai tratar aqui das bacias hidrográficas brasileiras. No comecinho da matéria aqui já trouxe alguns conceitos muito importantes, né? Tipo, o tanto de água que a gente tem, né? 97% é água salobra ou água salgada, né? Que está aí nos oceanos. A gente tem apenas 2,5% de água doce e 69% disso em geleiras, né? Então, assim, a gente tem muito pouco, 1% só, que se encontra em rios e lagos, né? Então é muito pouca água, é um recurso que ele é fundamental, né? Sem dúvida nenhuma, sem a água não existe vida, né? A água ela pode ser aí representada como sinônimo de vida, né? Logo abaixo aí está explicando o que são as bacias hidrográficas, né? Como que nasce. Tem até aqui dois exemplos aí de bacias hidrográficas, né? Nascendo lá na montanha, lá chovendo lá na montanha, até chegar nos oceanos, outra nascendo aí no meio das vegetações e como que pode ter aí uma bacia hidrográfica, né? Que ela corre através de relevo. Então, bastante informação aqui e informação importante. Depois, mais para baixo aí, a gente tem aí as bacias hidrográficas, né? Começando aí na Amazônica, né? Tocantins, Araguaia, Paraná, Parnaíba, São Francisco, Atlântico Leste, Atlântico Sudeste, Paraná, que eu já falei, Paraguai, Uruguai, América do Sul. Então, são todas as bacias que a gente tem aí, né? O Brasil tem o maior rio, tanto em volume, tanto em extensão de água, que é o Rio Amazonas. A gente tem aí importantes bacias hidrográficas, né? Inclusive aqui a do Rio São Francisco, que nasce aqui perto da gente, uma bacia hidrográfica muito importante. A gente viu aí uma das maiores obras públicas do mundo, que foi a transposição do Rio São Francisco, né? Que permitiu, que levou água, vida para uma grande faixa do sertão lá, né? De área de sertão. Então, a água é muito importante, né? A gente tem também na do Paraná aqui, a gente tem aí uma das maiores hidrelétricas do mundo, né? Que é a usina de Itaipu, é a segunda maior hidrelétrica do mundo. Então, muito importante. O Para Saber Mais aí é uma questãozinha do Enem, né? Tá aí, canal Geografia pro Enem. Muito bacana, rapidinho, só 17 minutinhos aí, você vê aí tudo, falando tudo sobre bacias hidrográficas, né? Essa matéria é uma matéria que cai muito em vestibular e ela é muito importante. Aqui está falando então, a partir da observação do mapa das regiões hidrográficas, responda às atividades 1 e 2. O território mineiro está inserido em qual região hidrográfica? Destaque os principais usos de cada uma dessas regiões hidrográficas. Então, aqui em Minas Gerais, voltando aqui no mapa, só rapidinho para vocês verem, vocês voltem aí também. Minas está aqui, ó. Então a gente tem aí a bacia do Paraná, tá vendo? Aqui, ó. Região aqui de Minas, aqui, ó. São Francisco, tá vendo? Região do São Francisco. Essas bacias são utilizadas aí para a questão da agricultura, né? O São Francisco tem parte que é navegável, né? Então, assim, são bacias hidrográficas. A gente tem aqui o Lago de Furnas, que tem Furnas Central Elétrica, né? Então, para geração e captação de energia elétrica, tudo é utilizado aí as bacias aqui que estão no estado de Minas. Considerando o município do qual você vive, identifique qual rio ou córrego que drena a região e identifique qual a bacia hidrográfica a que ele pertence. Então, a Campo Belo, a gente tem o Rio Grande, né? O Rio Grande passa aqui perto. O Rio Grande vai para o Lago de Furnas. Inclusive, a gente tem até uma PEC aí, né?
que está pedindo aí o nível, né, um determinado nível da represa de Furnas, né, o que é muito importante, né, e ela é Paraná, né, ela vai ser drenada aí para a bacia do Paraná. Então é muito importante que o Lago de Furnas mantenha o seu nível. Eu sou totalmente a favor desse nível aí do Lago de Furnas, porque sem esse nível a gente perde todo o turismo, agricultura, esse patrimônio, né? A água é um patrimônio, então a gente não pode, a gente tem que defender esse patrimônio. 3. A água na atmosfera, que chamamos de vapor de água, provém de um ciclo contínuo. Os rios que se formam por precipitação pluviais formam-se, por sua vez, nuvens com consequências de sua evaporação. Deste modo, a água da chuva retorna para a atmosfera através da evaporação da água e da transpiração das plantas que ele mesmo alimenta. A Amazônia é uma região de alta umidade devido às altas temperaturas da região e suas frondosas e extensas vegetações. Na realidade, tudo está interconectado. A Amazônia, seus rios e a atmosfera são como um grande bacia hidrográfica alimentando reciprocadamente e se vinculando estranhamente através de mecanismos da chuva. A partir da leitura do texto e com base em seus conhecimentos, ressalte a importância da floresta amazônica para a bacia amazônica. Se a gente tirar a floresta, praticamente a gente perde a floresta, a bacia hidrográfica. Sem o rio, a gente não tem vida na Amazônia. A gente precisa, né, da floresta e a floresta precisa do rio. Um é interdependente do outro, então é todo um sistema. Quando a gente fala aí em meio ambiente, a gente tem que lembrar que é um conjunto. Eles não podem coexistir separadamente. Inclusive, se a gente tirar a floresta, a gente vai ver ali um processo chamado desertificação. E a Amazônia pode se transformar em um grande deserto seco. Então, estão intimamente ligados. Leia a manchete. Itaipu atinge melhor produtividade em 36 anos de operação. Em qual região hidrográfica está localizada a usina hidrelétrica de Itaipu? Eu acho que está na bacia do Paraná. É só você voltar lá e olhar. Eu acho que... Deixa a gente, vamos lá conferir. Ela tá mais ou menos aqui, né, ó. Entre ela tá a gente pode falar que tá na bacia Paraguai e Paraná, né? Então, a gente pode colocar essas duas bacias aí. Depois tá perguntando por que a usina pode ser considerada binacional? Porque tá parte no Paraguai, parte no Brasil, né? Inclusive é 70% de energia brasileira e 30% parece do Paraguai, né? Então, é uma usina que ela tá em cima da fronteira, né? Ela produz para os dois países. Observe a imagem. Então, tá aqui a imagem aqui, ó, 500 ml a 3, 100 ml. Como você avalia a iniciativa apresentada na imagem? Então, olha para você ver. Você usando copo descartável, você está tendo que, na fabricação, você gasta mais água do que dentro do copinho. Então, é um absurdo, né? A gente tem que reciclar, a gente tem que cuidar, né? A gente, aqui tá passando uma imagem para a gente ter cuidado, né? Para a gente não ficar desperdiçando, né? Utilizar com responsabilidade. Quais outras medidas podemos adotar em nosso cotidiano para utilizar a água de forma eficiente? Fazer a água de reuso da máquina de lavar roupa, né? Saber utilizar a água de chuva para poder aguar a planta, se tiver. Já tem hoje prédios que são ecologicamente corretos, né? Faz a coleta da própria água lá de chuva, tem uma caixa própria.
Então a gente pode fazer vários projetos para poder utilizar a água de forma correta, né? Vai tomar banho, você se ensaboa, depois você abre o chuveiro, tem toda aquela... Vai escovar os dentes, molhou a boca, fecha a torneira. Então, assim, não fica lá pendurado, utilizando a água da descarga, deixando correr, jogando água fora. Então, assim, vai fazer a utilização da água, faça com consciência, porque a água é o nosso bem mais precioso. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Ainda hoje eu vou postar as atividades da semana 4. Devo corrigir ou essa semana ou no máximo na semana que vem. Qualquer dúvida, estou à disposição dos meus alunos. Até mais.